Bom dia mais uma vez, meninas. Eu estou muito feliz nessa manhã. Podem tomar os seus lugares. Estou muito feliz. Como que o Senhor está ministrando ao meu coração esse novo tempo que nós estamos vivendo. Como eu falei com vocês, a gente já está há algum tempo, já tem alguns meses que eu e a Ana, a gente vem sonhando com essa conferência. E o Senhor foi alinhando tudo, o tema, tudo que nós fomos recebendo do Senhor sobre as nossas vidas. E a percepção que eu tenho é que nós, como mulheres diante do trono, falando bem aqui para a nossa igreja local, eu tenho percebido desde que o Senhor me trouxe para cá, nós estamos aqui, vai fazer agora 2 anos, e eu tenho percebido que as mulheres da nossa igreja, elas têm vivido por estações. Interessante que quando nós começamos com os PGs rosa, fazendo os cultos das mulheres diante do trono, a Ana já tinha feito alguns cultos aqui, até mesmo antes de eu chegar. Eu pude perceber o alinhamento que o Espírito foi fazendo em cada estação. Nós vivemos momentos tão especiais. Eu lembro que nós tivemos um culto no ano passado, que o tema foi o renovo. E como que nós fomos renovadas pelo Senhor. Quem estava aqui no culto renovo, gente? Olha quantas mulheres. E como que nós fomos renovadas pelo Senhor, como que o Senhor derramou uma nova unção sobre as nossas vidas. Tivemos nessa mesma época também no ano passado, quem lembra do nosso retiro de mulheres diante do trono lá em Orlando? Gente, olha, só eu, Ana e Cleiton sabemos o que foi aquele retiro, não foi, Ana? Nós começamos com uma casa, depois 2 casas. E aí eu falava pro Cleiton, tem que aumentar, tem que ser 3. E ele falou, conversa com o pastor Gustavo. Se ele autorizar, nós vamos vendo mais casas. No final, como Deus é perfeito, né, Dai? Foram 7 casas. O número da perfeição do Senhor, e foi inesquecível o nosso retiro. As palavras que foram ministradas até hoje, Glauca, Ana, cada momento profético que vivemos estão ecoando nos nossos corações. Quantas mulheres tiveram seus casamentos restaurados? Tivemos mulheres ali que foram já prontas para se divorciar. Só eu conversei com 3 mulheres que falaram para mim, olha, eu vim, mas eu já estou decidida, quando voltar, eu vou dar entrada no meu divórcio. Mas sabe o que o Senhor fez? Mudou, transformou, mudou tudo na vida dessas mulheres, porque o nosso Deus, Ele é assim, Ele faz nova todas as coisas. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã exatamente sobre esse novo tempo. Tivemos também esse ano o culto Pérola. Quem estava aqui no culto Pérola, gente? Gente, cada testemunho, cada mulher que subiu aqui nesse altar e derramou a sua vulnerabilidade, né, Fabi? Falamos aquilo que realmente vivemos e construímos, porque as pérolas são construídas através da nossa história de vida. E foi o que aconteceu aqui. Foi tão lindo. Com essa mesma inspiração, a Ana fez o Mulheres Diante do Trono lá na Lagoinha. E foi sobrenatural o que Deus fez. Cada testemunho, a Ana tem recebido testemunhos até hoje do Mulheres Diante do Trono, pérolas, esse ano, lá na Lagoinha. E eu quero dizer para vocês que eu também assim, me sinto muito feliz e honrada de estar aqui nessa manhã. Porque eu me recordo do primeiro Mulheres Diante do Trono que a Ana fez. Eu ainda morando no Brasil, eu levei caravana nos 3 primeiros anos. E como que Deus me abençoou, Ana? Eu quero honrar a sua vida. Eu quero honrar aquilo que você carrega. Eu quero honrar a presença que existe na sua vida do Deus Todo-Poderoso. Porque você é uma mulher que nos inspira, sim. Você nos inspira em tantas áreas da nossa vida, mas de verdade, sabe o que mais me inspira em você? O que você carrega. A presença de Deus na sua vida. É isso que me inspira, de primeiro lugar na vida da Ana. É essa busca incessante por essa presença. E quantas mulheres são alcançadas através da vida de uma mulher quando ela se posiciona. O posicionamento para viver o tempo novo. E eu quero nessa manhã começar a declarar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre as mulheres diante do trono em todas as nações da terra. Aonde houver uma mulher diante do trono, uma mulher que já foi tocada por esse ministério,
Uma mulher que já recebeu um louvor, uma palavra que trouxe vida na vida dela. Que venha esse novo tempo sobre as nossas vidas. É chegado o tempo de voarmos, meninas. É chegado o tempo das borboletinhas do Senhor alçarem novos voos. É chegado esse tempo sobre as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha o que Paulo está falando. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Eu quero falar para você. Não importa o que aconteceu ontem dentro da sua casa. Não importa o que aconteceu hoje de manhã. Não importa se você teve algum problema até para chegar aqui nessa conferência. A partir desse dia, tudo se faz novo sobre a sua vida. Recebe essa palavra de renovo sobre você. Nessa nova estação, é o tempo de você voar, é o tempo de você avançar, é o tempo de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E nós temos que receber essa palavra com confiança, com determinação no nosso coração. E trazendo para o tema dessa conferência linda, eu estou olhando essas borboletas voando sobre nós. Sabe o que o Senhor estava falando comigo aqui em meus louvores? Eu estou preparando as asas das borboletas aqui. Eu vou enviar vocês. Vocês serão enviadas para tantos lugares. Em cada lugar que vocês entrarem, as suas asas vão bater. Pode ser lá no seu trabalho, mulher. Pode ser lá na casa que você vai lá trabalhar. Pode ser onde você estiver. Você vai bater as suas asas. E tanta unção vai estar sobre a sua vida que as pessoas vão receber dessa presença desse Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós nos posicionamos, as coisas começam a acontecer de forma diferente. E para a borboleta voar, para ela viver esse momento, é um tempo que se faz tudo novo. Quando ela chega nessa fase final e mais esperada, a borboleta ela passa por 3 estações antes de chegar na 4ª estação, que é o momento de voar. Ela passa pela estação do ovo. Ela passa pela estação da lagarta e ela passa a estação da crisálida, ou então conhecida como casulo. Essas estações que a borboleta passa são necessárias para que chegue o momento dela alçar o seu voo. É um tempo necessário para que as coisas comecem a acontecer na vida da borboleta. E sabe o que eu quero liberar sobre a sua vida? Você chegou até aqui e eu tenho certeza que você tem passado fases, assim como eu também tenho passado fases. Fases são como metamorfose. A metamorfose, ela vai trazendo em nós uma transformação. É quando tudo vai sendo feito novo e não importa quantas vezes são necessárias. Ei, o Deus que nós servimos é o Deus que faz novo sempre todas as coisas. Tudo se faz novo e de novo, e de novo, e de novo. Não importa quantas vezes você precisar buscar isso na presença dele, ele vai fazer isso por você. De forma metafórica, podemos também entender e considerar o exemplo dessas borboletas. Porque para que elas possam alçar os voos maiores, elas precisam ter esse preparo. A fase de preparo nem sempre é uma fase fácil, meninas. A fase do casulo, a fase onde nós estamos ali sendo trabalhadas diariamente pelo Senhor. Essa fase, muitas vezes, ela pode doer, ela pode ser difícil. Mas eu quero também dizer a você, se renda ao processo, não fuja dele. É chegada a hora de voar, mas você precisa se render ao processo. A vida pode ser cheia de desafios, tristezas, decisões difíceis. Como as borboletas, passamos por todas essas fases. Como as borboletas, nós precisamos entrar em cada fase e entender cada momento. Mas olha, quando nós nos colocamos nesse lugar de tratamento com o Senhor, quando nós nos colocamos nesse lugar onde estamos sendo preparadas e forjadas, é aí que todas as coisas são feitas nas nossas vidas, é quando tudo se faz novo. Olha uma coisa interessante, não tem nada na borboleta nova que seja a mesma aparência da lagarta, você sabia disso?
Se você for olhar vídeos de metamorfose, você vai entender. E eu posso dizer para vocês que eu acho que eu estou meia doutorada na metamorfose da borboleta. Porque desde que nós concluímos que esse seria o tema da nossa conferência, eu comecei a ver vários vídeos e estudar sobre borboletas. E os meninos lá em casa chegavam e eu estava vendo vídeos de borboleta. Meu esposo... Coloquei até meu esposo para ver vídeos de borboleta, gente. Porque a família tem que participar, está nascendo um tempo novo, é algo novo. Então a família tem que participar junto. E eu estudei tanto sobre a metamorfose da borboleta. E uma coisa que eu achei mais lindo é que nada da época de lagarta vai lembrar o tempo que ela vai voar. A aparência. Porque se você olhar a lagarta, ela nem sempre é bonitinha, gente. Às vezes é meio feia. Tem uma cor esquisita. A cor da lagarta também, ela não vai ser a cor das asas da borboleta quando ela vai voar. Tudo se faz novo e é assim que o Senhor faz com a gente. No tempo do casulo, às vezes a gente não está muito bonita, às vezes a gente não está muito legal. Sabe quando a gente tem dias assim que a gente não sabe nem o que vai fazer, não sabe nem o que vai falar. Tem dia que a gente não quer se arrumar. Quem já passou por fases assim, gente? Não quer nem se arrumar. Hoje eu estava fazendo essa linda make. Vocês gostaram da minha make, gente? Gostaram? Foi a Sol. A Sol tá aqui já, gente? Cadê a Sol? A Sol ali, olha. Foi a Sol que fez essa linda... A Sol, olha que nome lindo, gente. A Sol fez essa linda make para que eu pudesse estar aqui hoje bem bonita com vocês. Que eu sou uma borboletinha, amém, gente? Eu quero voar bem lindo aqui com vocês. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós estamos na fase da lagarta, se rastejando, meio feiozinha pelo chão. Quantas vezes eu estive assim, querendo me esconder. O casulo, às vezes, é o melhor lugar. A gente nem quer sair do casulo. Às vezes, permanecer no casulo é até bom, porque a gente se esconde. Não tem que se arrumar, não tem que se preparar. O casulo também, às vezes, se torna um esconderijo. E nós precisamos entender isso. Mas o que me faz pensar é que não importa como começamos, e sim que podemos em Deus buscar essa transformação através das fases e dos processos que vivemos. Podemos ser melhores e mais bonitas a cada dia. Não importa como começamos. O pastor Márcio Valadão, ele fala isso pra gente. Quem aqui viu a história do pastor Márcio Valadão, cada episódio, e ele começa falando, né, Ana? Não importa como que começa, o que importa é como termina. É exatamente isso que Deus está falando com a gente hoje. Mulher, não importa. Se você chegou até aqui hoje rastejando, hoje à noite você vai sair voando. Porque o Senhor te trouxe aqui para transformar a sua vida, para poder mudar a sua história, mudar a sua fase. Quantas querem mudar de fase aqui? Deixa eu ver. Você quer mudar de fase? Você quer começar a viver uma nova fase na sua vida? Então recebe isso em nome de Jesus. Porque é isso que vai acontecer na sua vida. Os processos que vivemos vão nos transformando, fazendo toda essa metamorfose na nossa vida. Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas. Existe um futuro para cada uma de nós, preparado pelo Senhor. Não importa, Lúcia, hoje você está com essa botinha aí, você está passando esses dias difíceis. Eu estava falando com a Karen em casa esses dias. Nossa, a Lu está passando uma fase difícil, porque é uma menina tão ativa, uma menina que ama ministrar e se mexendo para tudo quanto é lado, mas agora é o tempinho dela estar paradinha. Lu, tem um futuro lindo para você. É só um tempinho. É só uma fase que você está vivendo. E essas fases são necessárias. Mas eu quero falar para vocês que para que nós possamos viver essa nova fase, sair do casulo, alçar esse novo voo, viver a novidade do Senhor na nossa vida, nós precisamos ter 2 ingredientes que são indispensáveis. E foi o que o Senhor ministrou tão forte ao meu coração. E eu quero começar a falar com vocês sobre força e coragem. Fala comigo, força e coragem. Força e coragem. Agora você vai perguntar para a irmã que está ao seu lado assim: quando foi que você se conectou com a sua força e coragem? Pergunta para ela. Quando foi que você se conectou com a sua força e coragem?
Quando foi que você entendeu que você precisa ser forte e corajosa? Quando foi que você entendeu que você vai ter que deixar tudo para trás e para viver o novo do Senhor você vai ter que se lançar? Olha, eu vou começar a falar por mim, meninas. Eu quero começar falando aqui com vocês sobre o que aconteceu comigo. Gente, eu era uma menina tímida. Eu era uma menina triste. Eu me lembro muito claramente quando eu lembro assim da minha adolescência. Quando eu era criança eu era super animada, super feliz. Mas eu passei por coisas na minha vida, na minha infância, que só depois que eu me converti, eu pude entender que aquelas situações que eu vivi, como abuso, eu já falei aqui no Pérolas, abusos, tantas outras coisas, problemas familiares. Eu não nasci num lar cristão, apesar de ter nascido num lar onde eu fui criada com muito amor, mas não tinha o principal, que é o verdadeiro amor, que é Jesus. E por não ter Jesus, eu passei por muitas situações que me feriram, me machucaram. E interessante que, quando eu me converti, aquela menina que era tão tímida, triste muitas vezes, ela começou a ser transformada. Essa metamorfose começou a acontecer dentro de mim. Eu comecei a ser transformada pelo Senhor. Os sonhos que eu tinha de criança, que eu já não estava mais sonhando, eu voltei a sonhar. O Senhor foi fazendo tudo novo na minha vida. Essa nova fase foi chegando na minha vida. E eu fui vivendo cada fase, cada momento. Vivi momentos de muita dor, de muita dificuldade. Mas em cada fase, o Espírito Santo do Senhor, Ele foi me treinando, me trabalhando, sabe? Fazendo ali com que o caráter dele fosse forjado em mim. As coisas velhas foram ficando para trás. E uma nova mulher foi nascendo, uma nova menina. Eu me converti novinha. E uma nova menina foi nascendo. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, eu descobri de verdade o que era ser forte e corajosa. Eu precisei ser forte e corajosa para romper com tantas guerras espirituais que eu vivia dentro da minha casa. Eu fui a primeira na minha família a me converter. E vocês não têm noção, ainda um bebezinho na fé, eu travei guerras contra demônios, sozinha. Eu não tive alguém para me ensinar. Logo depois eu conheci meu esposo. Mas até então, era Deus. O tempo todo era o Espírito Santo me ensinando, me encorajando, falando para ele: maior sou eu na sua vida, não tenha medo. Eu me lembro quando eu chegava na minha casa, que eu passava na frente do portão da minha casa, tinha ali um demônio que sempre tentava me intimidar. E ele falava: não adianta, porque esse lugar aqui é meu. E quando eu passava por aquela porta eu falava: eu te repreendo em nome de Jesus. Esse lugar é do Senhor Jesus, a minha família pertence a Ele. E eu comecei a orar dentro da minha casa. E eu orava pelas madrugadas. Os meus pais achavam que eu estava ficando louca. E eles vieram conversar comigo: Renata, está acontecendo alguma coisa com você? Minha filha, porque a gente acorda de madrugada, você está de joelho na sala orando. Ou então quando a gente entra no seu quarto, você está lá de joelho orando. Está tudo bem com você? Você está passando por algum problema? E eu falava: não, eu apenas quero orar, porque eu descobri a melhor parte dessa vida, que é servir a Jesus. E eu começava a falar para eles. Não demorou muito tempo. A minha mãe e a minha irmã se converteram. Não demorou muito tempo, uma prima que morava com a gente se converteu. E aí o Senhor foi fazendo todas as coisas. Tudo foi sendo feito de forma nova e extraordinária na minha vida. Se eu estou aqui nesse altar hoje, é porque o Espírito Santo um dia olhou para minha família e falou: eu preciso começar na vida de alguém. Eu vou pegar essa menina aqui, que ninguém dá nada por ela, quietinha, tímida. Eu vou curar, eu vou tratar, mas eu vou levantar para a minha glória e para a minha honra, como uma flecha na minha aljava. E foi assim que eu fui forjada por Ele. Assim que Ele foi fazendo comigo. Mas eu tive que ser forte e corajosa para vencer cada etapa. Eu me casei, meu marido está ali. Cadê meu marido, gente? Ele estava aqui, ali, lindo, maravilhoso. Eu me casei com esse homem lindo e ele foi o meu professor. Ele foi o meu pastor, ele que me ensinou tudo sobre a palavra de Deus. Eu lembro que quando nós começamos a obra, né, a primeira igrejinha lá em Arraial do Cabo, nós fomos enviados para lá como missionários. Eu lembro que ele falava assim: amor, eu estou pregando quase todo dia, você pode me ajudar a pregar? E eu falava para ele: eu prego
pregar. Não. Deixa que eu resolvendo as coisas na igreja. Ministério infantil, as mulheres e jovens. Não, minha filha, você tem que me ajudar. Ele começou a ser o maior encorajador que o Senhor levantou na minha vida. E Ele começou a me ensinar, começou a fazer que as minhas asinhas começassem a bater. E aí, tudo foi acontecendo na nossa vida, já casados, com os nossos filhos. E as coisas foram acontecendo. Eu tive que ter força e coragem para obedecer também uma direção do meu esposo. Porque, de verdade, aquela Renata lá atrás, eu preferia ficar quietinha no banco. E quem me conhece mesmo no íntimo, quem é íntima, quem me conhece assim mesmo, de verdade, sabe que por mim tá tudo bem ficar quietinha no canto. Eu me sinto muito mais confortável, é muito mais tranquilo para mim. Mas nós não podemos ficar nesse lugar onde as coisas parecem ser tranquilas para a gente. Todas nós precisamos entender que há um propósito do Senhor nas nossas vidas. E nós precisamos viver isso aqui nessa terra. E aí as coisas foram acontecendo, meninas. A igreja foi crescendo. Eu precisei também ser forte e corajosa para entender que, em primeiro lugar, não seria mais as nossas vontades, mas a vontade do Senhor. Quantas vezes abrimos mão de tantas coisas para a nossa família, para vivermos o projeto de Deus, os sonhos de Deus. E aí veio a obra missionária. Em 2012, o Senhor nos enviou ao Haiti. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso, uma outra oportunidade eu falo. Mas as nossas asas bateram e fomos para lá no Haiti. E começou também uma fase missionária linda na nossa vida, onde o Senhor nos deu o Christopher, nosso filho, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, em nome de Jesus. E então, eu fui passando cada fase. Eu precisei ser forte e corajosa para ir para o Haiti. Eu estava me lembrando que eu tenho uma prima do meu pai, que ela é professora de francês no Brasil. E ela estudou muito sobre o Haiti, porque o Haiti foi colonizado pelos franceses. E quando ela ficou sabendo que eu estava indo para o Haiti, essa mulher, ela nunca me ligou, gente. Ela nunca me ligou. Eu lembro dela na minha infância, mas ela nunca me ligava para nada na minha vida. Pois ela pegou o telefone e me ligou. Eu não acredito que você vai para o Haiti. Você está ficando maluca? Você sabe qual é esse país? O que eles fazem com as mulheres no Haiti? E começou, gente, a falar tantas coisas terríveis. E eu lembro que o Senhor falou comigo, não responda, não fale nada demais. Agradece o carinho e não fale nada. Eu entendi que naquele momento, se eu não fosse forte e corajosa, eu poderia ter desistido do sonho que Deus tinha para a minha vida. Eu poderia não ter conhecido meu filho Christopher. Eu poderia não estar há 10 anos no Haiti, sendo um instrumento de Deus naquela nação. Mas sabe o que eu entendi também? Que eu precisava ser forte e corajosa. Eu não podia pegar aquelas palavras contrárias. Olha, o Espírito Santo está falando aqui comigo. Tem mulheres aqui nessa manhã que precisam abrir mão. Você precisa fazer uma limpeza na sua mente e no seu coração das palavras que liberaram contra você. Você precisa nessa manhã decidir se posicionar e ser forte e corajosa e não mais aceitar essas palavras de derrota que liberaram sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu repreendo nessa manhã toda e qualquer palavra liberada contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. É o Senhor que sabe o que nós somos, é Ele que sabe o que nós vamos viver. A sua palavra é a verdade sobre nós e não o que dizem ao nosso respeito. Aleluias. Eu precisei ser forte e corajosa para vir para essa nação. Eu precisei ser forte e corajosa para, com 3 meses aqui, começar a fazer um curso de nefrologia na minha área da enfermagem. Eu não sabia falar inglês, eu não era inglês fluente, eu não falava inglês fluentemente, mas eu fui para uma sala de aula. E, gente, coisa mais linda, eu lembro assim, como hoje, quando eu entrei naquela sala de aula, da onde que era a professora que estava dando a aula? Do Haiti, gente. Porque eu sou brasileira, metade haitiana, eu falo isso. Então, Deus colocou uma haitiana, sabe por quê? Quando eu vi aquela haitiana ali na sala de aula, Ele falou assim, ó, eu estou aqui com você. Você está aqui pelo propósito que eu tenho. As conexões que Deus faz para nos lembrar os propósitos que Ele tem na nossa vida. E quantas vezes eu entrava na sala de aula, eu não entendia nada que ela estava falando.
Porque o haitiano, ele fala o inglês com a boquinha do francês. Então é super difícil o inglês do haitiano. E aí o Senhor falava comigo: eu estou com você. Eu estou aqui com você. E aí, queridas, eu fui forte e corajosa para terminar esse curso, para conseguir pegar essa certificação aqui nos Estados Unidos. E para a glória de Deus, eu fui forte e corajosa para que eu pudesse ir até o final. Precisei passar um tempo acordando, 2 anos, acordando 3 horas da manhã. Mas agora, semana passada, para a glória de Deus, esse tempo que eu passei, que eu tive que ser forte e corajosa, o Senhor me trouxe a resposta e o milagre. E a nossa documentação foi aprovada. E agora o Christopher está mais perto do que nunca. Já já o meu criolinho chega aqui nessa igreja. Já já ele está aqui com a gente. Cadê Cristilene? Cadê Cristilene? Já já o Cris está aqui. Já já ele está aqui. Porque a intenção desse documento, queridas, a intenção de vir para cá, para essa nação, só eu e minha família sabemos que, em primeiro lugar, é a vida dele. Eu nunca quis vir para essa nação. Eu nunca quis mudar do Brasil. Foi um processo difícil também que eu passei para entender que eu tinha que vir para cá. Que eu tinha que abrir mão da nossa igreja no Brasil, da nossa família, de tudo que construímos lá. Porque aqui, então, uma nova fase iria acontecer, começar nas nossas vidas. E o nosso filho iria vir para a gente. Nós precisamos ser fortes e corajosas para viver aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O que faz uma pessoa ser forte e corajosa? O que faz uma pessoa agir através da força e da coragem? O que faz cada uma de nós, todos os dias, nos levantarmos e sermos fortes e corajosas para viver os desafios que nós estamos vivendo a cada dia, a cada momento? Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Eu quero ler com vocês. Normalmente a gente costuma, né, Ana, usar uma mulher da Bíblia nos cultos de mulheres, mas os homens nos ensinam muito. E nós também precisamos honrar os homens na nossa vida. O Senhor está falando isso comigo. Nós precisamos honrar os nossos esposos, os nossos pais, honrar o nosso pastor como um homem, um instrumento de Deus, que o próprio Deus levanta na nossa vida para nos abençoar. Ontem, eu estava na minha casa e ontem foi assim um dia tão corrido. A Glauca chegou com as meninas de Dallas e a gente teve uma visita tão surpresa, tão maravilhosa, de um casal de amigos queridos para todos vocês também, que é o Brinco e a Nana lá em casa ontem. Foi maravilhoso. E eu precisava finalizar algumas telas dessa mensagem que vocês estão vendo aqui hoje, que o Senhor veio falando ao meu coração durante dias, mais de mês. E aí teve um momento que eu parei e falei: Senhor, está difícil, eu não sei como fazer. E aí o Senhor falou assim comigo: quem sempre te ajudou? Quem que eu levantei na sua vida para te ajudar e para te encorajar e para ser o seu professor? E aí eu lembrei que sempre foi meu marido. E aí eu chamei meu marido e falei: amor, corre aqui para me ajudar. 10 minutinhos que ele ficou comigo no quarto. Tudo fluiu de uma forma sobrenatural. Porque eu honro aquilo que o meu marido carrega. Eu honro o homem que ele é na minha vida. E eu te honro aqui nessa manhã, amém, amor? Eu te amo. Agora, meninas, o que faz uma pessoa ser forte e corajosa? Vamos ler juntos?
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajosa, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajosa. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajosa, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E como que uma pessoa, ela pode ser forte e corajosa? Pergunta para a irmã que está ao seu lado. O que faz uma pessoa ser forte e corajosa? Em primeiro lugar, nessa manhã, para uma pessoa, Thaís, ser forte e corajosa, ela tem que entender o santo propósito. No versículo 2 de Josué 1:2, diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué, ele precisou entender, em primeiro lugar, que existia o santo propósito na vida dele. Mulher, você que está aqui nessa manhã, existe um propósito de Deus para a sua vida. Você não nasceu por obra do acaso, ainda que você possa ter ouvido isso dentro da sua casa. Você não é uma mulher que vai viver os dias da sua vida aqui na terra sem saber qual a direção que você vai tomar, o que fazer, como prosseguir. Sabe por quê? Porque você nasceu com um propósito. Josué precisou entender que existia um santo propósito. Porque olha, Deus está falando com ele. É Deus que está falando com Moisés. Meu servo, com Josué, meu servo Moisés está morto. Era um momento difícil para a vida de Josué. O seu líder, o seu pastor, aquele que sempre esteve ao lado dele, aquele que o ensinou, aquele que mostrou para ele a direção, o caminho, quem era Deus, como fazer, como prosseguir, não estava mais ali. E é exatamente nesses momentos aonde pessoas que sempre existiram na nossa vida não estão mais, aonde pessoas que nós sempre tivemos como pessoas assim, sabe, em alta conta na nossa vida, líderes, pais, mentores, pastores, não estão mais ao nosso lado. É nesse momento que nós temos que ser mais fortes e corajosas.
Josué precisou entender isso, porque existia um propósito. Deus estava falando para Josué: olha, você vai atravessar esse rio Jordão com esse povo, e vai ser você que vai concluir a travessia e chegar na terra que eu prometi para eles. Imagina se Josué falasse para Deus: Deus, tem como ser eu não, pode ser outra pessoa? Deus, eu não tenho condição para isso. Quantos, à luz da palavra de Deus, falaram isso? Eu não passo de uma criança, eu não sei como fazer. Mas não, Josué, ele recebeu a palavra, ele entendeu o santo propósito que existia na vida dele, e ele fez aquilo que Deus tinha dado a ele. Uma das razões para sermos fortes e corajosas é de vivermos os desígnios de Deus para nós. Todas nascemos com um propósito. Você já identificou os planos e propósitos de Deus na sua vida? Gente, ser filha, ser mãe, ser esposa, ser uma profissional na sua área. Você já identificou os propósitos que Deus tem na sua vida? Ser uma serva de Deus no reino dele. Uma mulher que qualquer mulher vai poder chegar para você e você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você ter uma palavra, você ter um direcionamento em Deus. É viver os propósitos do Senhor. Então lute por eles. Não abra mão daquilo que Deus te entregou, só porque parece ser difícil. Não foi fácil para Josué atravessar aquele Jordão. Não foi fácil para Josué olhar para o lado e não ter mais Moisés com ele. Não é fácil olharmos para o lado, olharmos na nossa vida e não termos mais pessoas, às vezes, que sempre estiveram com a gente. E nós, como imigrantes, passamos muito por isso. Eu não sei quanto tempo você está aqui. Eu estou aqui há 3 anos e meio. Você pode estar aqui há 20 anos. Você pode estar aqui como a Sol há 9 meses. Não importa quanto tempo. Você que saiu do seu país, da sua parentela, como Abraão fez, e você foi em direção à terra e o lugar que Deus estava te mostrando. Ah, querida, você vai precisar ser forte nessa terra. Você vai precisar ser forte nessa travessia. Não foi fácil para Josué atravessar aquele rio. Como assim não foi fácil vir para os Estados Unidos da América? Porque lá no Brasil o pessoal pensa isso, não é verdade? Saudade de você. Lá no Brasil o pessoal pensa isso. Tá lá nos Estados Unidos, está vivendo lá em Miami. Tá lá em Boca Raton. Lá só tá a vida muito boa. Sabem de nada, né? Sabem de nada. Eu lembro que assim que eu cheguei aqui, eu fui participar da Guerreiras de Oração, né? E aí fui participar na primeira semana. Uma amiga, a Aline, me chamou. Era a única pessoa que a gente conhecia aqui. E eu fui para a Guerreiras de Oração. Cheguei lá na Guerreiras de Oração, conheci a irmã que era responsável das guerreiras, a Esther. E aí a Esther enviou pra gente no grupo das guerreiras uma imagem muito engraçada. Era até uma atriz famosa de Hollywood, que eu não lembro o nome dela agora. Ela chegando no aeroporto, né? Toda a mulher brasileira chegando nos Estados Unidos. Aí toda chique, né? A imigrante chegando para morar, toda bonitona, de marcas, né, Selminha e tal. 2 semanas depois dos Estados Unidos, limpando casa, trabalhando, correndo atrás, com roupinha, sabe? Glória a Deus por isso. Mas as pessoas no Brasil às vezes têm um entendimento errado do que nós estamos fazendo aqui. Existe um propósito. Sabe que queima no meu coração? Que cada mulher que entra nos lares, cada mulher que entra num restaurante, cada mulher que vai trabalhar em qualquer área aqui, não importa, você está aqui por um propósito. Então viva esse propósito do Senhor na sua vida. Josué entendeu que para que ele pudesse ser forte e corajoso, ele precisava, em primeiro lugar, viver o propósito que Deus tinha para ele. Entender o santo propósito. E para finalizar, esse é o primeiro ponto, que é o santo propósito. Eu quero deixar para você aqui uma frase que o meu esposo sempre fala e sempre nos ensina lá em casa. Não saia da direção que Deus te deu pelo propósito dele na sua vida, por uma proposta que você possa receber. É o propósito e não a proposta. É o propósito e não aquilo que podem trazer para você como proposta. Se mantenha naquilo que Deus tem para você e para sua casa e para sua família. Não saia do lugar que Deus tem te plantado. É o propósito e não a proposta. Segunda coisa que eu vejo, para que nós possamos ser fortes e corajosas, aprendendo com Josué,
através desse momento tão crucial na vida desse homem e de todo o povo de Israel, é a fé. Então fala assim comigo: santo propósito, a fé. Para que você possa ser forte e corajosa, menina, você vai precisar usar muito da sua fé. Todos os dias a sua fé vai ter que ser aumentada, ampliada. Porque Josué capítulo 1, versículo 5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Josué, ele recebeu essa palavra da parte do Senhor. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Em outras palavras, tenha fé naquilo que eu estou entregando para você. Tenha fé no propósito que eu estou te dando. Tenha fé naquilo que eu quero realizar na sua vida e através da sua vida. Tenha fé. Tenha fé para que você possa viver cada fase, cada momento que eu tenho para você. Agora, trazendo para a borboleta, imagina que a lagarta, ela nunca teve a certeza de que ela seria capaz de voar. Mas mesmo assim, ela construiu seu casulo e passou por ele com dignidade. Ou entendemos que será necessário ter fé, viver uma vida de fé, uma vida onde nós não vamos mais rastejar como lagartas, nós vamos voar. Deus trouxe você aqui, mulher, nessa manhã, para você voar. Chega de rastejar, chega de ficar nesse casulo. Chegou o tempo de você avançar, de você sair desse casulo. Chegou o tempo de você viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. A terceira coisa que eu vejo, e a gente já está quase indo para o final. Depois que a gente tem que entender o santo propósito, a gente tem que agir pela fé, tendo uma vida de muita fé na presença do nosso Senhor, é o autoconhecimento. Josué, capítulo 1, no versículo 6 diz, o autoconhecimento: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que te prometi sob o juramento aos seus antepassados. Depois que a gente entende o santo propósito e que nós vivemos uma vida de fé, nós temos que nos conhecer. O desafio de Josué era conhecer a força que estava dentro do seu interior. O Espírito Santo que habita dentro de você, Ele é a sua força. E até nos momentos que você diz, eu sou fraco, é aí que Ele se revela na sua vida, sendo a fortaleza na sua vida. E é Ele que te faz voar, mulher. Mas você tem que se conhecer. Josué, ele precisou se conhecer. Qual foi o autoconhecimento de Josué? Ele era forte e corajoso porque Deus falou que ele era. Deus falou para ele, seja forte e corajoso. Deus falou para ele assim, sou eu que digo a você o que você é, Josué. Não é o que você pensa ao seu respeito. Sou eu que falo para você. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. A palavra do Senhor nos ensina que os pensamentos do Senhor são muito mais altos, muito mais profundos do que os nossos pensamentos. Você se enxerga uma lagarta, mas hoje Deus está enxergando você uma borboleta voando. Você se enxerga uma mulher dentro de um casulo, sem conseguir voar. Uma mulher cheia de traumas. Uma mulher que já tentou tantas vezes viver essa nova fase, mas não consegue. Sabe o que Deus te diz nessa manhã? Eu vejo você, minha filha, como uma borboleta voando sobre as nações. Como uma mulher voando em rumo, em direção ao meu propósito. Mas você precisa se conhecer. Desenvolver essa habilidade é importante para compreender de nós mesmas. Dessa maneira, fica muito mais fácil você encontrar os gatilhos que despertam a coragem e as fazem ser forte e corajosa. Para um cristão, é essencial olhar para a identidade sob o prisma do que Deus diz ao nosso respeito. Se somos criaturas de Deus, fomos feitas à imagem e à semelhança dEle. Então vamos olhar para Ele. Parem de olhar para as questões naturais e terrenas, para aquilo que você está vendo com o seu olhar natural. Comece a olhar com os olhos espirituais e ver as asas que Ele está fazendo você ter. E ver esse tempo que está chegando na sua vida, em ver Ele mudando a
sua estação. Deus está mudando a estação da sua vida aqui nessa manhã. Nesse dia, hoje, Deus está mudando a minha vida e a sua vida. Nós vamos dar voos maiores. Vamos alçar voos maiores. Sabe por quê? Não é porque a pastora Renata está falando, porque a pastora Renata não é nada. Ela não pode nada. Ai da pastora Renata, se não for o Espírito Santo. Agora, sabe o que eu quero falar para você? Tudo que Deus diz ao seu respeito é o que é. Deus é Ele que tem um conhecimento sobre você e te ensina a se autoconhecer. É Ele que diz para você, mulher, quem você é. É Ele que diz para você o que você aguenta. Eu me lembro que quando eu perdi a minha mãe, vai fazer 10 anos que a minha mãe partiu, e eu estava no meu leito de luto, de muita dor, foi muito difícil para mim. Eu lembro que naquele leito de muita dor, eu fiquei ali dias, no meu leito de luto, chorando, vivendo aquela fase. Teve um momento que eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu não vou conseguir passar por isso. Eu tinha tanto medo, eu falava para Ele, Senhor, eu sempre falava para o Senhor que o maior medo que eu tinha era de perder alguém tão próximo. Ainda que nós sabemos que vamos perder. Mas era o maior medo que eu tinha. E o meu maior medo aconteceu. A minha mãezinha. E foi tudo tão rápido, tão doído, tão difícil. Naquele leito, num momento de muita dor, de muita dificuldade, o Senhor sentou na minha cama. E Ele falou assim comigo, eu estou aqui com você. E eu vim aqui para te dizer que sou eu que sei o que você pode suportar. Você lembra que na minha palavra diz que não há aprovação. Não há nada que você possa passar aqui nessa terra que você não possa suportar. Porque se eu permito você passar, sou eu que conheço quem você é e o que você pode passar. Eu estou aqui com você e você vai passar por essa fase. Você vai viver esse luto, mas você vai sair desse luto. Porque sou eu que sei quem você é e o que você pode suportar. Eu comecei ali a conhecer um pouco mais de quem eu era em Deus. Porque nem sempre nós vamos ser mulheres completamente destemidas. Muitas vezes vamos precisar buscar o autoconhecimento e ver o que Deus nos diz que somos e vivermos por esse caminho. Identificarmos o santo propósito, identificarmos a fé, identificarmos que o autoconhecimento são ingredientes indispensáveis para que nós possamos ser fortes e corajosas. E último lugar para a gente encerrar. O último ingrediente é o esforço. Vocês não têm noção do esforço que a borboleta faz para conseguir sair daquele casulo. Josué 1:9 diz, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nessa manhã, eu e você precisamos nos esforçar como nunca nos esforçamos antes. Existem coisas, existem propósitos, sonhos de Deus que ainda não se cumpriram na nossa vida, porque falta de nós um esforço, à luz da palavra de Deus. O esforço é uma força além. Josué precisou ir além das suas forças. Ele precisou se esforçar. Deus falou para ele, olha, seja forte e corajoso. Você vai precisar se esforçar, não vai ser fácil. Até você chegar na promessa, até você concluir o caminho, até você viver o propósito de Deus, mas você precisa se esforçar. É ir além das suas forças, é viver o sobrenatural de Deus. Da mesma forma que o esforço da borboleta, para ela poder sair do casulo, era necessário. Sabe por quê? O fluido do seu corpo, ele vai para as suas asas. E assim vai fortalecendo. Tanto que ela depende desse esforço para que ela possa romper do casulo e então voar. Porque sem esse processo, que depende somente da borboleta, ela não consegue voar.
Você precisa ser curada, então você tem que se esforçar para isso. Você precisa viver um novo tempo na sua vida, você quer isso? Então você tem que se esforçar. Você quer viver uma nova fase, um novo tempo na sua casa e na sua família? Então se esforce, mulher, para que você possa viver isso. Nós precisamos nos esforçar para que as promessas de Deus também se cumpram na nossa vida. A borboleta, ela precisou se esforçar para que ela então pudesse sair do casulo. Precisamos entender que para rompermos com o casulo e alçarmos voos, esse ingrediente vai ter que ser real todos os dias da nossa vida. Existem casulos que fazem parte do processo. Mas sabe o que eu quero dizer a vocês? Que o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração aqui nessa manhã. Nessa manhã o Senhor está rompendo alguns casulos aqui. Fica de pé em nome de Jesus. Hoje é uma manhã que o Senhor está trazendo uma ativação nova sobre a sua vida. O sobrenatural dele está sobre você. Aleluias. Rabashiri cantelele barabás. Você chegou até aqui. Até aqui você chegou. E só você sabe como você chegou aqui nessa manhã. Para você entrar por essas portas, você até se esforçou. Você já está praticando essa palavra. Você já se esforçou. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento. Aleluias. Para que você viva esse novo tempo. O tempo de voar, o tempo de bater as suas asinhas, o tempo de você voar em direção àquilo que Deus tem para você. É necessário você se posicionar, sim. É necessário você viver entendendo o santo propósito de Deus na sua vida. Ter uma vida de fé, aleluias. Se conhecer e entender que é Deus, é Ele que sabe quem você é e te ensina. Você é uma mulher destemida. Você é uma mulher valorosa. A palavra do Senhor diz que as mulheres, elas são mulheres valorosas. Provérbios 31 diz que a mulher, o valor dela excede o das finas joias. Você é valiosa para o Senhor. Você é valiosa. Você é especial demais para Ele, mulher. E Ele sonha com você. Existem sonhos que ainda não se concretizaram na sua vida. Tem mulheres aqui nessa manhã que até abriram mão desses sonhos. O sonho de bater as asinhas e voar em direção ao propósito de Deus. Você meio que deixou de lado porque você viveu dias difíceis. O tempo do casulo quase te matou. Você sabia que tem lagarta que morre dentro do casulo e não chega a voar? Você sabia que tem lagarta que está ali dentro do casulo, mas por não conseguir passar pelo processo, ela não consegue voar e ela morre dentro do casulo. Mas nessa manhã, eu quero liberar uma outra palavra sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós não morremos e nem iremos morrer dentro do casulo. Nós vamos voar, porque chegou a hora de voar, chegou a hora de alçar os voos. Chegou a hora de vivermos o sobrenatural do Senhor. Chegou a hora, meninas. Chegou a hora. Eu quero convidar você. Eu quero chamar você aqui. Você que quer voar. Você que quer viver esse novo tempo. Você que entendeu que você vai precisar se posicionar. Você que quer se preparar para essa nova fase de voar, através da fé, através do seu esforço, você não vai mais deixar as circunstâncias terrenas te tirarem do lugar que Deus tem para você. Eu quero chamar você, vem aqui na frente, vem aqui na frente, eu quero chamar você aqui. Isso, pode sair do seu lugar. Eu lembro que quando eu me converti, toda palavra que era ministrada, toda palavra que eu recebia, quando o pastor, ele fazia o apelo, eu queria tanto ser transformada, eu queria tanto viver uma nova vida, que eu me lançava
lembro que lá na minha igreja, onde eu me converti, teve uma irmã uma vez que falou assim pra mim: mas toda palavra que o pastor faz o apelo, você vai lá na frente. E eu falei pra ela: e eu irei quantas vezes forem necessárias. Eu sei o que eu preciso do Senhor. Eu sei como que eu preciso da presença dEle, para que eu possa ser transformada, para que eu possa passar por essa metamorfose. Eu preciso dEle. Eu preciso dEle. Eu preciso mostrar para Ele que eu quero Ele. Eu o desejo. Eu o desejo mais do que tudo nessa vida. O Senhor, Ele está te chamando. Chegou o tempo de você voar. Chegou o tempo de você alçar novos voos.